Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Gostaria de meditar com os irmãos essa noite. Nós vamos ler, meus irmãos, duas passagens. Primeiro a gente vai ler lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Creio que é um texto de todo o conhecimento da igreja, mas nós vamos meditar nessa noite aqui. Eclesiastes no capítulo 3, se os irmãos quiserem deixar marcado aí também, depois nós vamos ler lá no livro de Esther, no capítulo 2. Eclesiastes no capítulo 3 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar e desabraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Agora, meus irmãos, lá no livro de Esther, no capítulo 2, livro de Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Livro de Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 16, vai dizer assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Os irmãos podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o livro de Esther, né, ele começa com um acontecimento, né, onde a Bíblia vai falar sobre o rei Assuero, cujo rei estava fazendo um grande banquete, e naquela época lá, meus irmãos, as festas duravam muitos dias mesmo. Em determinado dia, o rei já estava assim muito embriagado de vinho. O rei solicitou a presença da rainha Vasti, que até então era a rainha daquele reino. E a rainha naquele momento, meus irmãos, ela também estava fazendo uma espécie de uma festa, mas somente com as mulheres daquele reino. E quando o rei solicita a presença dela, a rainha vai se recusar a se apresentar ao rei. E naquela época, quando a gente fala sobre um rei e uma rainha, a gente pode pensar, eles eram marido e mulher, mas não é como os dias de hoje. Naquela época, meus irmãos, a rainha era como se fosse apenas uma subordinada do rei. O rei precisava de ter uma rainha naquele reinado. Então, ou seja, a rainha ela desobedeceu às ordens do rei, e o rei tinha poder para punir ela da maneira que ele achasse que era melhor. Então, o rei ele vai chamar os príncipes daquele reino ali para pedir um conselho, o que ele podia fazer com aquela rainha, com a rainha Vasti. Então os príncipes vão aconselhar ele o seguinte: olha, a rainha te desrespeitou, você agora vai ficar muito mal falado, porque você não consegue nem dominar a sua rainha. Eu sugiro a você que você tire a coroa da rainha Vasti e escolha outra rainha no lugar dela. E assim o rei fez. Então, ou seja, daquele momento ali, a rainha Vasti já não aparece mais na história. Então, meus irmãos, sai-se uma notícia em todo o reinado, falando assim que a todas as moças que eram virgens e que eram de boa aparência, elas deviam se apresentar no palácio do rei para quem fosse escolhida a nova rainha. E neste momento vai entrar em cena os dois personagens principais deste livro. Um é Mardoqueu. Mardoqueu é um daqueles que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia e voltou de lá.
E Mardoqueu, ele criava, meus irmãos, a prima dele, que os pais tinham morrido, e ele a pegou como filha para criar, e o nome dela era Esté. Então, meus irmãos, aqui vai o primeiro ensinamento do Senhor para nós nessa noite. Mardoqueu e Esté, eles devem se apresentar ao palácio, melhor dizendo, mais Esté, né, que era a moça. Mas eu acho interessante, meus irmãos, que assim, aqui começa uma situação seguinte: no coração de Mardoqueu e no coração de Esté, agora eles tinham um objetivo a se cumprir, eles tinham uma tarefa a se fazer. E nós, muitas das vezes, quando nós temos uma tarefa em nossas mãos, nós muitas vezes não fazemos aquilo como deveríamos, nós muitas vezes não achamos que vamos conseguir tal objetivo. Então nessa noite, meus irmãos, o Senhor quer falar conosco que aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão, vai em frente, meus irmãos. Não olha o tamanho das consequências, não olha o tamanho de nada, segue o seu objetivo que o Senhor colocou na sua mão. E é interessante que a tarefa maior é de Esté. Esté é que poderia ser escolhida como rainha. Mardoqueu era apenas assim um parente dela, mas Mardoqueu possivelmente não teria benefício nenhum ela sendo rainha. Então a Bíblia nos fala, meus irmãos, que ali no palácio teve uma aglomeração muito grande daquelas moças daquela região, porque afinal, quem daquelas moças não queria ser escolhida como a rainha, né? E a gente pode abranger um pouco mais a situação. A gente pode pensar que era uma época que as pessoas que eram pobres, elas não viviam como as pessoas ricas. As pessoas que eram pobres, elas não comiam como as pessoas ricas comiam. Então assim, além daquela moça ganhar como ser rainha, abrangia muitas outras coisas: ter uma vida melhor, ter uma alimentação melhor, ter uma casa melhor. Então, aí começou ali a seleção. A Bíblia nos fala que cada moça, ela tinha sua oportunidade de se apresentar ao rei. E cada moça que ia se apresentar, ela podia pegar algum tipo de adorno para se enfeitar mais. Apenas para os irmãos entenderem, é como se elas tivessem mais maquiagem, podiam se maquiar melhor para se apresentar ao rei. E é interessante, meus irmãos, falar que cada um foi indo, e quando chega a vez de Esté, Esté recusa aquilo tudo. Esté vai apenas com o coração dela que era limpo, ou seja, Esté vai apenas da maneira que ela é se apresentar diante do rei. E a palavra nos fala que quando o rei Assuero ele bate o olho em Esté, a Bíblia fala que ele amou Esté assim como nunca amou uma mulher antes. Ou seja, de cara ele já escolhe Esté: não, é essa que vai ser a minha rainha. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que lá atrás foi lançado o desafio, ela não se acovardou, ou seja, e o Senhor honrou ela, e o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor tinha na vida dela. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos nessa noite: independente daquilo que vamos fazer, vamos seguir em frente. Se o Senhor está naquele negócio, podemos ter certeza que nós vamos chegar ao final do nosso objetivo. Aí, meus irmãos, aí a gente pode pensar: foi cumprido o objetivo? Foi, mas apenas 50%, porque a rainha Esté conseguiu cumprir o seu objetivo. Mas em Mardoqueu, como é que Mardoqueu ficava naquela situação? A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que Mardoqueu, né, ele não podia ter acesso ao palácio, mas Mardoqueu vai ficar na porta do palácio. Mardoqueu vai ficar ali, olhando, observando aquelas coisas. E naquela situação, o rei, ele tinha também um homem de confiança ali. Aquele homem chamava Amã. E Amã, meus irmãos, para os irmãos entenderem, era a segunda pessoa mais importante abaixo do rei. Ou seja, se Amã quisesse fazer aquilo, o rei aprovava. Ou seja, Amã tinha muitos poderes para fazer aquilo, porque o rei dava poderes para ele. Mas, voltando a Mardoqueu, a Bíblia nos conta, meus irmãos, que Mardoqueu vai ficar somente na porta do palácio. Somente na porta do palácio. E eu aprendo com isso que quando uma pessoa está na porta de um local, aquela pessoa quer entrar para aquele local. E se nós formos trazer, meus irmãos, para a nossa vida, a gente aprende o seguinte: que nós precisamos estar persistindo no nosso objetivo. Nós precisamos estar ali firmes, independente daquela situação que nós estamos passando. Nós precisamos estar ali, firmes, assim como Mardoqueu ficou. A Bíblia vai nos contar que Amã, que era o braço direito do rei, todas as vezes que ele passava ali pela porta do rei, as pessoas se curvavam perante ele.
Mas um detalhe que vai enfurecer ele muito é que Mardoqueu não vai se curvar perante ele. Ele passa e Mardoqueu não se curva perante Amã. E no coração de Amã, meus irmãos, cresce um ódio muito grande, porque ele queria que Mardoqueu se curvasse perante ele. Queria se curvar, mas Mardoqueu não se curvava. E mediante aquela insistência de Mardoqueu de ficar ali na porta do palácio, uma certa feita, vai acontecer que Mardoqueu, ele vai ouvir duas pessoas conversando, e essas pessoas também trabalhavam para o rei, e essas pessoas estão armando um plano para tirar a vida do rei. E Mardoqueu, ouvindo aquilo, meus irmãos, ele rapidamente faz chegar aos ouvidos de Ester, e Ester rapidamente vai dizer ao rei. E é interessante falar que no momento que as pessoas avisam o rei, as pessoas falam que foi Mardoqueu que deu aquela notícia, que salvou a vida do rei. E naquele momento não acontece nada, o rei não faz nada, não acontece absolutamente nada. E a vida continua, meus irmãos, a vida continua. Amã continua com um ódio muito grande de Mardoqueu, vai indo. E Amã vai criar no seu coração um plano, porque Amã vai descobrir que Mardoqueu fazia parte dos judeus. E só um detalhe que eu acabei esquecendo de contar para os irmãos, que Ester, quando ela é eleita rainha, Mardoqueu pede para ela não revelar de qual povo que ela pertencia. Então, meus irmãos, Amã, quando ele coloca no seu coração aquele plano de acabar com todos os judeus, Amã ele não pensou, ele não contava que Ester também fazia parte. Amã se esqueceu que o rei amava muito Ester, e Ester fazia parte do povo judeu também. Mas Amã continua com o seu plano. A Bíblia nos conta que uma certa feita, quando Amã passava por Mardoqueu não se curvou. A Bíblia fala que Amã teve vontade naquele momento ali de pegar o pescoço dele ali e matar ele naquela hora ali. Mas é um detalhe interessante, meus irmãos, que me chamou muita atenção, mas depois o Senhor me revelou por causa de quê? Porque quando Amã ele cria o plano para poder matar os judeus, ele tem que pedir permissão ao rei se ele pode executar aquele plano. Aí que eu fui entender por que ele não colocou Amon e Mardoqueu. Sabe por causa de quê? Porque o inimigo, muitas vezes, para colocar Amon, ele tem que pedir autorização lá de cima. O inimigo, meus irmãos, ele não pode pôr a mão em ninguém, ele não pode pôr a mão em nenhum de nós sem pedir autorização ao nosso Deus. A gente viu o caso de Jó. O inimigo só tocou na vida de Jó porque Deus autorizou ele tocar na vida de Jó. Então, meus irmãos, aqui vai um recado do Senhor para você nessa noite. Você que está na porta do castelo, você que está querendo entrar para conversar com o rei, você que está perseverando, não desanima não, porque o inimigo não vai te matar não. Ele pode passar por você, ele pode esbravejar, ele pode tentar alguma coisa, mas se te matar ele não vai deixar, não vai não, porque o rei não vai autorizar ele tocar na sua vida não. Então, meus irmãos, ali Amã vai continuar com o seu plano maléfico. E é lindo falar, meus irmãos, que Mardoqueu não vai arredar o pé em momento nenhum. Mardoqueu, assim, ele vai ficar sabendo das ameaças, vai ficar sabendo, mas em nenhum momento ele vai arredar o pé. Porque nós sabemos que aquele que tem o objetivo no seu coração de um dia encontrar com o rei, ele não teme qualquer coisa não. Aquele que tem, meus irmãos, o objetivo de um dia estar com o rei frente a frente, não pode ter medo dessas coisas não, não pode ter medo dos inimigos não. Então, meus irmãos, vai chegar ao ouvido da rainha Ester que Amã está com o plano maléfico de matar todos os judeus. A Bíblia fala que Ester fica muito triste com aquela situação. E era uma situação, volto a falar para os irmãos, que a rainha não tinha aquela intimidade de talvez chegar com o rei a qualquer momento, conversar com ele não. Era como se fosse um contrato, ou seja, ela estava ali porque ela precisava de estar ali, porque o rei precisava de ter uma rainha. A Bíblia nos conta que, olha para os irmãos ver como é que os planos de Deus, quando eles são seguidos à risca, eles não falham. Porque até então, meus irmãos, o rei não sabia de que linhagem que Ester pertencia. E Amã, olha a desculpa que Amã vai dar para o rei. Eu quero matar um povo que eles têm leis diferentes da nossa. Então Ester, ela também vai ter um plano no coração dela. Ester vai falar com o rei. A Ester, ela sabe que o rei está sentado no trono. A Bíblia fala que Ester, meus irmãos, ela vai chegar no pátio, uma posição que dava de frente para o rei. E era uma situação muito delicada, porque para ela se apresentar diante do rei, devia ser uma coisa muito séria.
tinha que ser uma coisa assim muito, mas muito séria mesmo, porque caso contrário, o rei podia até determinar a morte dela. Então, eu creio, meus irmãos, que Deus estava naquele negócio. E a Bíblia fala que Esther vai chegar perante o rei. A Bíblia fala que o rei vai levantar, vai pegar o cedro de ouro, vai apontar para ela e falar assim: o que você tem, rainha? Conte-me a sua petição, que até a metade do meu reino eu vou te dar. Então, ou seja, meus irmãos, ali o rei já demonstrou que assim, estava sendo uma pessoa tranquila naquele momento ali. Então a Esther fala com ele assim, ó: se é do agrado do rei, peço que o rei, juntamente com Amã, venha a um banquete que eu vou oferecer. Então, como os irmãos sabem, aqueles banquetes duravam mais de um dia. A Bíblia fala, meus irmãos, que Amã, naquela altura daquele campeonato, estava muito furioso com Mardoqueu. Ou seja, Amã estava pensando somente em Mardoqueu. Então ali teve o banquete no primeiro dia. Eles foram, e a rainha Esther não revelou ainda o que ela queria. E a Bíblia fala também que quando terminou aquele banquete, Amã chega a falar assim: eu posso ter tudo, eu posso ter vinho, eu posso o que eu quiser, mas o que eu mais quero eu não tenho, que é Mardoqueu se curvar perante mim. E a gente começa a entender, meus irmãos, o quanto valioso tem a nossa vida perante o nosso Deus, porque o inimigo ele tem tudo nas mãos dele, mas ele quer a nossa vida. Então, ou seja, se ele pode ter tudo aí fora, mas se ele quer a nossa vida, quer dizer que a nossa vida tem muito valor. A nossa vida tem muito valor, meus irmãos. Então, assim, a gente tem que aprender a valorizar mais a nossa vida perante o nosso Deus. Então, meus irmãos, a palavra nos fala que passou-se o primeiro dia, e chega a noite, e o rei, a Bíblia fala que o rei naquela noite ele vai perder o sono. Na verdade ele não perde o sono, eu creio que o próprio Deus tirou o sono naquela noite. E quando ele perde o sono, meus irmãos, ele vai pegar o livro das crônicas para ler. E quando ele começa a ler o livro das crônicas, lá estava escrito do bem que Mardoqueu fez para ele. E quando o rei começa a ler aquela coisa, vem no coração dele o seguinte: aí ele chama lá os príncipes e fala assim: aqui, que bem que fizeram para esse homem, por ele ter salvo a minha vida. E os príncipes falam com ele: ó, não fizeram nada com ele. E nessa altura do campeonato, para os irmãos entenderem, meus irmãos, Amã estava na casa dele, e a sua esposa orienta ele o seguinte: ó, você quer matar os judeus? Faz o seguinte, faz uma forca para você enforcar eles. E Amã achou boa aquela palavra, e Amã fez aquela forca que era para enforcar os judeus. Então, voltando para o rei estava assim, indignado porque não tinha feito nada para Mardoqueu, porque ele salvou a vida dele. Nisso o rei viu Amã, que era o seu braço direito, e o rei manda chamar Amã, e fala com ele assim: olha, Amã, quero que você me responda uma coisa. O que eu poderia fazer para uma pessoa que o rei agrada muito, uma pessoa que o rei tem grande admiração? E Amã pensa que o rei falava dele, e Amã fala assim: ó rei, se o senhor quer saber mesmo, pega a sua capa, coloca nessa pessoa, pega o seu melhor cavalo, coloca essa pessoa em cima, pega a sua coroa, coloca na cabeça dessa pessoa e dá uma volta pela cidade com essa pessoa. E o rei fala: é muito boa essa palavra, Amã. Então você, que é meu principal soldado aqui, você vai pegar Mardoqueu e vai fazer isso com ele. Então, meus irmãos, agora eu começo a entender uma coisa, que aquela pessoa que persevera, como Mardoqueu perseverou aquele tempo todo, vai chegar o tempo dela também um dia. E como nós lemos aqui em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, meus irmãos, há tempo de nós buscarmos, mas também há tempo de nós obtermos a nossa vitória no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ali Amã ele é obrigado a fazer aquilo. Ele vai, pega Mardoqueu, imagina o furor que estava no coração daquele homem, vê o seu principal inimigo, ele exaltando o seu principal inimigo, mas ele teve que fazer, porque ele tinha que obedecer às ordens do rei. Aí vai chegar o segundo dia do banquete que a rainha Esther promoveu, e quando Amã chega, já muito furioso para aquilo que ele tinha feito, Esther resolve se revelar perante o rei. Aí Esther fala: ó rei, por acaso o Senhor tem agrado de querer matar a minha vida, de tirar a minha vida e tirar a vida do meu povo?
Aí o rei vai, mas como assim tirar a sua vida? Eu não posso fazer isso não. Aí, meus irmãos, Esther vai revelar o plano de Amã. Fala, pois é, Amã quer tirar a vida do povo judeu. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que o rei se enfurece muito com Amã. E a gente não pode se gloriar com a perca do inimigo, do nosso ente querido, não. Mas o nosso inimigo da nossa alma a gente tem que se gloriar, porque a própria forca que ele fez para poder matar Amã foi a forca que tirou a vida dele naquele tempo ali. Então, meus irmãos, nessa noite, o que o Senhor tem para falar conosco são pontos principais. Quando Esther vai para o palácio, Mardoqueu orienta ela a não falar da origem dela. Então, ou seja, muitas vezes nós temos que aprender que é o momento certo de nós falarmos as coisas. Há momento certo, meus irmãos, que nós devemos nos calar. Há momento certo que nós podemos falar, porque tudo há um tempo certo para as coisas acontecerem. Tudo, meus irmãos, há um tempo determinado para cada coisa. Houve o tempo, meus irmãos, que Mardoqueu foi levado cativo. Houve o tempo que ele voltou para sua terra. Houve o tempo que ele teve que ficar na porta do palácio, sofrendo as humilhações. Mas houve o tempo que o rei se lembrou da vida dele também. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que as coisas muitas vezes não acontecem no nosso tempo. A gente pega a história de Mardoqueu e a história de Esther. Esther teve a sua vitória rápido, mas Mardoqueu teve que esperar um pouco mais. E assim também é na nossa vida. A gente muitas vezes vê os nossos irmãos sendo abençoados, nossos irmãos ganhando isso, ganhando aquilo, mas nós estamos aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite: se os irmãos ainda não receberam a vitória, aonde que os irmãos estão? Os irmãos continuam na porta do palácio esperando o rei se lembrar dos irmãos, ou os irmãos já se assustaram com a ameaça do inimigo e se saíram fora? Olha, meus irmãos, eu volto a repetir para os irmãos: a gente pode estar sofrendo, a gente está buscando, mas uma coisa é certa: nenhum de nós vai morrer na mão do inimigo, não. Nenhum de nós vai perder a nossa vida na mão do inimigo, não. Ainda que nós sejamos humilhados, ainda que nós sejamos ameaçados de morte, mas o inimigo ele só tem poder para tocar na nossa mão quando a autorização ela vem lá de cima. Se a autorização vier, mas ainda assim, meus irmãos, ainda que venha a autorização, o Senhor vai preservar a nossa vida. Ainda que possamos sofrer, como que acontece de nós sofrermos mesmo, podemos passar isso, podemos passar aquilo, mas vamos continuar firmes ali na porta, buscando o Senhor, porque no momento certo, no tempo certo, o Senhor irá lembrar de nós, o Senhor irá lembrar, meu bem, do bem que nós fizemos ao Senhor. E tem um detalhe, meus irmãos: em momento nenhum deixe de fazer o bem. Mardoqueu tinha motivos para não contar para o rei o plano daquelas duas pessoas. Mas Mardoqueu ele sabia que as suas origens, e nós temos uma origem boa, nós temos uma origem cristã, uma origem de fé, meus irmãos, uma origem que não pensa no mal do nosso próximo, uma origem que sempre quer o bem do nosso próximo, que nós temos que amar o nosso próximo. Então, assim, independente da situação, se você ainda não recebeu a sua vitória, continua firme, continua buscando, porque no momento certo, é no tempo certo, meus irmãos, e os irmãos vão entender que tudo o que acontece, todo o processo estava nos planos do Senhor. E para finalizar, meus irmãos, é tão linda essa passagem que há uma analogia muito bonita, porque a Bíblia fala de um rei. Um rei está sentado no seu trono. A Bíblia fala também de uma pessoa que está buscando encontrar aquele rei. A Bíblia também fala de um inimigo que está tentando tirar a vida daquela pessoa que busca encontrar o rei. Mas também tem uma pessoa do lado do rei que não vai deixar o povo morrer por causa do inimigo, não. Tem uma pessoa, meus irmãos, do lado do rei, que ele vai se levantar e vai se colocar na frente do rei. Esse povo faz parte da minha linhagem. Esse povo não pode morrer na mão dos inimigos, não. E este povo somos nós, meus irmãos. E este que está nos defendendo é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai continuar lutando conosco. E eu tenho que agradecer essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo.